Hello guys, how are you? I'm Teacher Fernanda e hoje eu estou vindo aqui para a nossa terceira aula, nosso terceiro encontro do PET Química da Universidade Federal de Alagoas, né? Em que eu estou participando de forma voluntária para vocês. Eu sou professora de língua inglesa. Gosto muito de trabalhar com essa parte de inglês acadêmico, né? Já falei para vocês nos outros vídeos. Peço desculpas, né, pela minha ausência essas semanas, mas semana passada foi meu aniversário, então é uma loucura, eu gosto muito de comemorar. Gente, eu não sei se está escuro aqui para vocês. Sejam bem-vindos então de volta. Como eu havia prometido, a gente vai fazer mais uma análise de abstract, né? Então eu peguei de outra revista. Hoje eu peguei da revista Chemistry Education Research and Practice. Eu vou ficar olhando para cá, né? Como eu já falei, eu tenho duas telas, porque eu gosto de trabalhar assim, uma eu leio e a outra eu escrevo, né? Porque a gente que trabalha com escrita, pesquisa, é muito interessante, né? Eu comecei agora, na verdade eu ganhei do meu pai uma tela, eu fiquei pedindo, falei, nossa, eu queria tanto uma tela, e ele falou, não, vou te dar de presente. Porque ele também trabalha com computador, então ele sabe que faz diferença no nosso trabalho. Então eu vou ficar olhando para cá, tá, pessoal? Se depois dessa aula vocês sentirem a necessidade de eu fazer a avaliação de outro abstract, vocês me falem aqui, deixem nos comentários. Se não, a gente já pode passar para frente para outras atividades, né? Para outros... Deixa eu desligar aqui meu celular antes que comece a tocar. Tá certo. Pessoal, então, a professora Thaisa, né, me passou essa outra revista, Chemistry Education Research and Practice, lembrando, né, educação em química, né, pesquisa e prática, research, pesquisa. Lembrando, vamos lembrar então uma questão aqui do abstract, que eu tinha falado para vocês. Deixa eu vir para cá um pouquinho. Este abstract é recente, né, foi publicado tanto recente, 2020. Eu vou colocar para cá, porque assim nós conseguimos visualizar juntos. E aqui eu vou conseguindo grifar para vocês. Pessoal, lembrando então, o abstract é um texto curto e nós esperamos encontrar neles algumas seções, né? Sections, algumas partes, como dizem os autores estudiosos desse texto acadêmico tão importante. Então, nós esperamos encontrar, primeiro, aquela introdução, aquele background. Logo depois do background, a gente já espera encontrar o objetivo daquele artigo. Depois, a gente espera encontrar um pouquinho da metodologia, claro, né, gente? Tudo muito curto. Depois, a gente espera encontrar os principais resultados. Não tem como trazer todos os resultados nesse texto tão curto. Depois, conclusões. As conclusões principais, ou a conclusão principal que o autor ou os autores aí chegaram com o estudo. Então, vamos analisar esse abstract para ver se ele atende essas recomendações ou se não. Porque, gente, a gente vai para um texto, principalmente na outra língua, é tão importante a gente saber o que esperar daquele texto, porque quando a gente está numa outra língua é um terreno novo. Então, a gente já vai com ansiedade. Então, se nós conhecermos bem aquele texto, eu sempre reforço isso, né? A importância da gente conhecer o texto. Nós já vamos com menos ansiedade, com menos medo do que a gente vai encontrar. Mas é claro, nem sempre a gente vai encontrar todas essas partes no abstract, tá? Pela minha experiência como tradutora, como professora de inglês acadêmico, eu vejo que depende muito da área, depende muito do estilo do autor, depende muito da revista. Então, assim, eu concluí que na área da saúde, grande parte dos abstracts, né, dos resumos, seguem bem sistematicamente essas sessões, tá? Então, vamos lá, pessoal. Então, você reconhecer esse texto já vai ajudar bastante. Então, quando a gente vai ler em inglês, a gente já começa, lógico, né, pelo título, para que a gente já consiga ir trazendo na nossa cabeça tudo que a gente pode conhecer daquele tema para ir facilitando o nosso entendimento na língua inglesa. Então, vamos lá.
Describing the public perception of chemistry on Twitter. Olha, tem uma palavra aí que a gente conhece, né? Twitter. Twitter. Vocês sabiam que Twitter é o som do passarinho? To tweet. Por isso que tem aquele passarinho, né? Nossa, é o... Ai, agora eu não vou saber em português. Mas o tweet é o verbo, né? Do som do passarinho. Aí, gente... Por isso, acho que é uma coisa curtinha, né? Porque o Twitter são postagens curtas. Eu não tenho Twitter. Eu, assim... Raramente, eu acho que eu nunca... Não cheguei a ver muitas postagens no Twitter. Mas, enfim. Então, aqui... acredito que quase todas as palavras estejam transparentes para nós, ou seja, sejam palavras cognatas. Então, aqui, ó, descrevendo the public perception. Lembrando que a gente tem que ler ao contrário, né? Em inglês, a gente tem o substantivo e o qualificador, né? O que qualifica vem na frente, o adjetivo vem na frente. A percepção do público of chemistry. Chemistry, a área de vocês sabem que chemistry, química, no Twitter. Bom, então, a gente vai vendo assim, o que será que nós sabemos sobre a percepção das pessoas sobre química, né? Será que elas têm percepções positivas, negativas? Eu vou ser sincera, eu na escola consegui aprender bem pouco de química, né? Como eu comentei com vocês, eu fiquei 1 ano fazendo intercâmbio nos Estados Unidos quando eu estava no primeiro para o segundo ano do ensino médio. E lá eu também não tive a matéria de química, porque lá é diferente a grade curricular, então eu escolhi umas matérias que eu falei, bom, acho que essas eu consigo lidar, porque eu tinha que lidar com a língua inglesa, né? Então eu tinha bastante ainda dificuldade com a língua inglesa, eu falei, eu não vou pegar matérias complexas. Então eu peguei uma matemática, uma de biologia, mas eu não peguei de química. Quando eu cheguei no Brasil, meus amigos já tinham feito 1 ano de química, então para mim aquilo era... Eu não consegui nunca mais recuperar as matérias de química. Mas como eu sabia que eu ia partir para a área de humanas, então eu fiquei mais tranquila. Mas se eu tivesse que escolher um curso de exatas ou de química, alguma coisa assim, eu ia sofrer bastante, eu ia precisar de muito reforço de química, porque a minha percepção, né, eu tenho uma percepção bem complicada aí. Eu acho que química é bem difícil, eu admiro muito quem compreende, entende química, né? Então vamos lá, vamos voltar aqui para o texto. Então temos esses autores. Olha aqui, nós vemos que os autores não são, muito provavelmente, falantes nativos de inglês pelo nome, né? Luciano Gonzalez, Vanessa Serrano, Manuel. Não tem problema, né? Esses textos, eles são revisados, passam por editores, né? Então, a gente vai tranquila, porque se a revista ela é uma revista bem qualificada, então a gente pode confiar no inglês, né? Das pessoas mesmo não sendo nativas. Claro, pode ter um desvio ou outro aí, né? Para quem é o nativo que vai ler, vai sentir um pouquinho de diferença no inglês, mas para nós, muitas vezes não é perceptível, tá? Algumas vamos dizer, errinhos ali, né? Da língua. Então vamos lá. Então eles vão descrever a percepção do público sobre química no Twitter. Então, quer dizer, as pessoas vão lá no Twitter e comentam sobre química. Então a gente já tem uma ideia. Eu já tenho uma ideia porque o meu conhecimento de mundo que eu trago da química que é uma coisa complexa. Então, se eu fosse escrever alguma coisa sobre química no Twitter, não seria muito positivo com a minha experiência de vida, né? Então, a gente já vai trazendo esse conhecimento que a gente tem de mundo, essa vivência que a gente tem. Então, vamos lá. The public image of chemistry is a relevant issue for chemical stakeholders. Olha que ele fala que a imagem, né? A imagem pública da química é relevant para o público, né? As pessoas que são interessadas em química, os stakeholders, a gente pode ser a parte interessada. Na área de economia, stakeholders são os acionistas, então é outro termo, tá? Para outra área é outro termo. Eu não sei se vocês estão enxergando bem. Vamos aumentar um pouquinho mais, não custa nada, né? Tá. Então, o que está acontecendo aqui nessa primeira parte? Ele está dando uma introdução, está assentando ali o tema dele, né? O background, o tema. Então, ele fala, né? It has been studied throughout history
Então, eu vou colocando aqui, gente, já as palavras cognatas, né? Tem sido estudado na história by means of document analysis, por análises documentais, and more recently through service. Então, quer dizer que a imagem pública da química tem sido estudada pela história, né, através da história, por análises documentais e por surveys. Surveys são levantamentos. Não sei se vocês já ouviram falar desse tipo de metodologia aqui de pesquisa, survey, tá? Levantamentos. Twitter, eu vou colocar aqui como uma palavra cognata, porque nós usamos Twitter em inglês, então pra gente é uma palavra conhecida, transparente. A worldwide online social network, eu vou colocar network também aqui, né? Is based, é baseado em opiniões espontâneas. Tá vendo? Ele tá trazendo aqui o tema, ele tá fazendo uma introdução, não tá? Ele tá dando pra gente um pouquinho de conhecimento do que ele vai trazer aqui no texto dele. Então, ele fala da relevância e depois fala o que é o Twitter. Muito bem colocada aqui essa introdução. Depois ele vem, olha aqui, isso aqui a gente raramente vê nos textos em português, né, pessoal? Isso aqui é um estilo de escrita. Os textos em inglês, acadêmicos, nós vemos muito a primeira pessoa, né? Aqui, na verdade, a primeira pessoa do plural, nós. A tendência nossa, né, no português é não colocar a primeira pessoa, eu, nós, mas eles colocam, principalmente nós, né? Porque geralmente a pesquisa é feita por várias pessoas. Então, we try to identify the public perception of chemistry on Twitter. O que ele está fazendo aqui, gente? Ele está trazendo o que aqui? O objetivo, né? Mesmo sem a palavra objetivo, vamos lembrar a palavra objetivo, objective, purpose e aim. Mesmo sem colocar essas três palavrinhas, ele está trazendo objetivo. Então, lembra que eu falei, primeiro a introdução, depois o objetivo. Nós tentamos identificar a percepção do público sobre química no Twitter. What it explains and which sentiments are perceived. Eu coloquei aqui sentiments, né? Sentimentos são percebidos, né? Como explicam. Aí que foi então o objetivo. Né? Qual foi o objetivo deles? Identificar a percepção do público no Twitter. Olha aqui, ó. Identificar a percepção do público no Twitter. Matamos aqui o objetivo. Depois do objetivo, a gente espera o quê? Uma breve parte da metodologia, como foi feito o estudo. Então, we gathered 256,833 tweets. O que é we gathered? A gente pode inferir que se é 256.833 tweets, eu acho que é o que é a metodologia, não é? Então, nós colhemos, nós juntamos, nós pegamos, né? Esse gather é pegar, é obter, né? Recolher. Between first, vou colocar o número aqui, January 2015, ou 2015, and 30th June 2015, contendo as palavras, eu não vou grifar, mas words, a gente sabe, né? Chemistry, chemical, or chem. Então, foi como eles fizeram a busca deles aqui. Né? Então, eles coletaram 256 mil tweets entre janeiro e junho de 2015 com as palavras chemistry, chemical e chem. We cleaned and filtered them down to 50,725 tweets. Então, eles limparam e filtraram e chegaram a 50 mil tweets. With textual information in English and clustered them using spherical k-means. Então, eles fizeram o cluster, né? E usaram médias, means é médias, tá? Médias esféricas, cada aí é uma análise estatística aí que eu não vou conseguir ajudar vocês, mas certamente vocês têm um professor aí que pode auxiliar nesse tipo de análise. Então, the resulting clusters were categorized, ainda ele está na metodologia, né? Como que ele categorizou esses clusters, essas... agora eu não vou conseguir, a gente usa cluster, né? De acordo com 6 topics. 6 a gente já consegue identificar, com 6 tópicos. By 18 chemistry experts.
Experts são pessoas especializadas, né? Então, elas categorizaram de acordo com 18 áreas da especialidade da química, né? Eles colocaram em áreas, eles categorizaram em áreas. The prevailing topics were learning environment topic. Aqui tá falando dos tópicos que prevaleceram, né? Que foram mais prevalentes. Foram os tópicos relacionados à aprendizagem do meio ambiente, related to activities and tasks e tarefas in chemistry courses. Vou colocar aqui, cursos de química. In the human activity topic, tópicos de atividades humanas, referências, né, que a gente pode colocar como cognado, a fatos e notícias sobre chemical industry. Então, aqui foram as categorizações principais, né, os tópicos principais que eles categorizaram. The scientific topic, né, o tópico de conhecimento científico, concerning communication, quer dizer, que se relaciona à comunicação do conhecimento de química, only accounted for a small percentage of the tweets. Então, somaram uma porcentagem pequena de twitters. Então, eles acharam pouca coisa sobre conhecimento em comunicação e o tópico relacionado ao tópico científico, né? We classified the tweets of most relevant topics based on their sentiment values and obtained more positive than negative perceptions. Então, aqui, gente, ele já começa a entrar no resultado, não foi? Ó, nós classificamos os tweets de mais relevantes, de acordo com os tópicos mais relevantes, nos valores sentimentais, e obtivemos percepções mais positivas do que negativas. Então, as pessoas que colocaram lá nos tweets, fizeram percepções mais positivas do que negativas. Isso é importante, né? Nevertheless, isso aqui é uma palavra de ligação, né? Uma conjunção aí de ligação, um conectivo muito importante. Ele indica contraste. No entanto, então ele está vindo com uma informação nevertheless, quer dizer, contudo, no entanto, a análise dos unigrams and bigrams, das word clouds, das nuvens de palavras, revelaram uma presença significante, a significant presence of chemophobia. Fobia, a gente sabe o que é fobia, quando a gente não é aquela coisa, né? Não gosta, tem fobia daquilo. Então, uma fobia de química, né? De termos relacionados a quimofobia. Até vou grifar aqui. In the human activity topic, nos tópicos de atividades humanas. Both, aqui tanto em, both é ambos, né? Tanto nos tweets classificados como positivos e negativos. Então, mesmo quando a pessoa estava fazendo algo positivo, classificando como positivo, mesmo os posts classificados como positivos, eles encontraram chemofobia. Aqui foi o resultado, né? It also revealed, também revelou specific elements of chemistry courses negatively perceived in the learning environment topic. Também revelou elementos específicos negativamente percebidos, né? As pessoas têm percepções negativas dos cursos de química no tópico sobre ambiente de aprendizagens. Não é meio ambiente, não. Aqui é ambiente, eu falei meio ambiente ali, mas é learning environment, ambiente, environment é ambiente, né? Ambiente de aprendizagem, learning é aprendizagem. Não, mas eu não posso grifar esse aqui, esse learning. Bom, pessoal, olhando aqui, este abstract não acho que represente, não tenha 50% de palavras cognatas, como eu tinha falado. Mas, você sabendo aqui, ó, chemistry já vai matando bastante coisa, né? Porque eu não grifei as palavras, eu não grifei as palavras chemistry, né? Chemical, chem, aquelas, né, os pronomes, we,
né? Spherical é de esfera, né? Enfim, tweets, aqui faltou alguma coisinha. É quase, vamos chegar a quase 50%, então a gente pode começar por aí, como eu tinha falado, a gente pode começar a usar nossas estratégias para a gente não ficar tão apavorado aí na leitura, não precisar recorrer a dicionário o tempo todo. Vocês viram que eu consegui ler esse texto, né? Claro, usando essas minhas palavras conhecidas, né? Words. Acho que uma palavra difícil aqui seria stakeholders, uma palavra aqui desconhecida, talvez. E esses termos, né? Throughout, nevertheless, que vocês vão ver muito nos textos acadêmicos, então acaba que ele vai internalizando, vai ficando tranquilo. Eu percebi aqui a ausência da conclusão, eles não concluíram então, eles acabaram no resultado, então faltou uma breve conclusão aqui do estudo, né? Com isso eles concluem o quê? Né? Então acho que aqui faltou a conclusão, mas tudo bem, não interferiu negativamente aqui nesse abstract, está muito bem escrito. O que eu tenho para falar aqui para vocês é que, vocês vejam, é treino, né, pessoal? Leitura é treino, habilidade de leitura, principalmente num texto específico, acadêmico, é treino, né? Então, eu sugiro que vocês continuem fazendo leituras de abstract e vão identificando, tentem identificando essas palavras cognatas, esse é o comecinho, né? As sections, as seções do abstract, para vocês irem para textos maiores, né? Para vocês irem perdendo esse receio de ler em inglês. Veja, a gente consegue ter uma noção do tema, nós nos encontramos bem já ali no texto. Gostei dos comentários de vocês, tem gente comentando que já começou a fazer leitura de abstract, acho maravilhoso. Estou muito feliz aqui com as respostas, com os comentários que vocês estão curtindo aí, estão gostando. Deixem aí também se vocês precisam de mais aulas, se vocês gostariam que eu lesse mais abstract com vocês, ou se eu já posso entrar em algumas questões mais específicas aí de leitura. Vocês que vão me dizendo, tá, pessoal? Eu não tô fazendo encontro com vocês. Se vocês tiverem essa necessidade também de se encontrar comigo, a gente faz um encontro síncrono. Estou à disposição, tá bom? Eu gosto muito desse trabalho e espero que vocês estejam aproveitando. Certo? Então eu vou esperar aí o comentário de vocês para ver se vocês querem que eu siga assim ou se vocês querem outra coisa. Se vocês têm algum texto específico, podem me mandar o link e eu analiso com vocês, tá? Nossa, eu tenho um texto que eu queria muito que a professora fizesse essa análise. Manda para mim, tá bom? Que eu vou fazendo aqui com vocês. Thank you very much, guys. Have a nice week. Bye bye. See you soon.